Fala aí, pessoal, o assunto é o Flamengo finalista da Libertadores. É o assunto do nosso vídeo analisando esse 5-0. Que atropelamento, que massacre, especialmente no segundo tempo no Maracanã. Acho até, e tuitei isso durante o jogo, que pela diferença entre os dois times, diferença grande de desempenho, de qualidade, de intensidade, de futebol mesmo apresentado, acho que o Grêmio permaneceu, na soma dos dois jogos, dos 180 minutos, ele permaneceu vivo no confronto por muito mais tempo do que se imaginava. Por muito mais tempo do que talvez a distância entre os dois times permitisse. Porque no primeiro jogo, o Flamengo faz um primeiro tempo muito forte, muito intenso. Tem os gols anulados pelo VAR, gols milimétricos. O Flamengo se sentindo em casa e um Grêmio absolutamente sem respostas. O 1-1, ele deixa a sensação de que o Grêmio saiu com um resultado muito melhor do que se imaginava. Saiu aliviado. O Grêmio no primeiro tempo da Arena, ele saiu assustado, né? Ele pensou, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que a gente está jogando fora e o Flamengo em casa. E aí no segundo tempo, a sensação é de alívio, não morremos hoje. O próprio Renato Gaúcho diz isso na coletiva na Arena. E aí hoje, no jogo dessa quarta-feira, muita gente está vendo na quinta, eu já estou gravando até na quinta, né? Madrugada, já 1h. No jogo dessa quarta-feira, no jogo do Maracanã, apesar dos 5-0, o jogo, especialmente no primeiro tempo, ele tem muito mais a cara do placar da ida do que dos 5-0, que foi o placar final. O Grêmio consegue minimamente controlar o ritmo do jogo no primeiro tempo. Ele não permite que o Flamengo repita aquela pressão sufocante. Tem sido muito a tônica dos jogos do Flamengo no ano. O primeiro tempo intenso, forte, onde ele já consegue encaminhar a resolução do jogo. E aí no segundo tempo, em alguns momentos, até uma queda física. Hoje não aconteceu isso. Hoje o ápice do Flamengo, de ritmo, de intensidade, foi no segundo tempo. Até os 30, o Grêmio segura a onda do primeiro tempo, tem uma ótima chance com o Maicon, numa jogada do Cebolinha, numa pressão de saída de bola. O Grêmio correu muito, o Grêmio brigou muito, o Grêmio tentou retomar essa bola na frente, o Grêmio tentou tirar os espaços do Flamengo e consegue isso em parte do primeiro tempo. Na parte final já não consegue. Aí o Flamengo vai começando a ter as suas chances, tem a cabeçada do Bruno Henrique que passa muito perto, tem a cabeçada do Gabigol, essa até mais pro início, que o Paulo Vitor faz a defesa, e tem o gol, que é um erro do Grêmio com a posse de bola no campo de ataque, um contra-ataque muito rápido, uma falha do Paulo Vitor na finalização do Gabigol e o gol do Bruno Henrique. E aí o Flamengo vai para o intervalo com um placar que já lhe deixava muito próximo da final, e essa saída para o intervalo deixa o Grêmio muito pressionado, a ponto de o Grêmio voltar para o segundo tempo com 11 corpos em campo e 11 almas no vestiário. Foi o que se viu na volta para o segundo tempo. Poucas vezes eu vi, num confronto semifinal, num confronto de clubes grandes, num confronto de história, né? Um confronto importante, poucas vezes eu vi acontecer o que aconteceu com o Grêmio no segundo tempo. Um time absolutamente perdido. E a gente está falando de caras campeões de Libertadores. A base, esse time foi praticamente, o time campeão é praticamente o mesmo time. Um trabalho de 3 anos do Renato. Vários desses caras aí estiveram na semifinal com o River, na final da Libertadores. E aí a gente não via o Grêmio ter respostas no segundo tempo. O Grêmio volta acuado, toma o gol do Gabigol no início, atordoado, completamente atordoado, toma o terceiro e na hora eu faço um post e digo, olha, a coisa está muito feia. O Grêmio agora ele precisa jogar, a classificação esquece, ela já foi. O Grêmio precisa jogar para evitar uma tragédia maior, uma grande tragédia, foi até o termo que eu usei. Pouco depois saiu o quarto, e aí depois sai o quinto. E aí o torcedor do Grêmio olhava e dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Não sei se a estratégia do Renato foi a mais acertada, de tentar continuar atacando, o Tardelli entra, de tentar manter o mesmo padrão. Eu não sei se o Renato se sentiu pressionado até pelas próprias declarações, porque o Renato disse há poucos dias que só 4 times do Brasil propõem jogo, não adotam estratégias defensivas, saem para o ataque independentemente do que aconteça. Citou o próprio Grêmio, citou o Flamengo, o Santos e o Atlético Paranaense. E talvez naquele momento o Renato tenha se sentido refém do que ele mesmo disse, porque especialmente depois do 3-0,
ficou claro que o Grêmio, aquele momento, era o momento de trancar tudo, porque ali o Grêmio jogava pela sua dignidade, pela sua história. Um placar de 5-0, ele é vexatório, ele mancha, ele é lembrado para sempre de uma maneira muito ruim. E o Grêmio deveria, na minha visão, o Grêmio deveria trancar o máximo que podia, porque estava claro, por aquele segundo tempo, pelo ritmo do Flamengo e pela desmontagem completa do emocional, né? Desconexão completa, o disjuntor desarmou, apagou do Grêmio no segundo tempo. Estava claro que o Grêmio não ia conseguir diminuir, estava claro que o Grêmio não ia voltar para o confronto e estava claro que o risco de goleada era grande, era enorme, e ela aconteceu. E pelo lado do Flamengo, o que impressiona, de fato, que é muito impressionante, não é só esse nível de intensidade, de pressão, de volume ofensivo, de interesse pelo jogo. O Flamengo faz o segundo, continua buscando, faz o terceiro, continua buscando, o quarto, o quinto e ainda depois tem chances de fazer o sexto. É um time que não abdica de atacar em nenhum momento. É um time que, quando percebe o adversário nas cordas, vai lá e continua golpeando até nocauteá-lo. É um time que tem o prazer de atacar, o prazer de fazer gols, o prazer de ser intenso, o prazer de correr. É um time que não para de correr, só para quando o gás acaba. Em alguns momentos dá muito gás no primeiro tempo em alguns jogos e no segundo tempo, por uma questão física, humana, não consegue manter o mesmo ritmo. Mas enquanto tem gás, enquanto tem perna, é um time que não para. E o que mais me impressiona, o Flamengo conseguir jogar assim, da mesma forma, sem poupar o time inteiro no Campeonato Brasileiro. Força máxima no Brasileiro, claro, nesse período agora dos últimos 5 jogos, ele teve ausências. Por lesões, por convocações, por suspensões, mas você não via o Jesus poupando os 11, você não viu o Jesus deixando de viajar com o que tinha de melhor para jogos fora de casa, você viu o Jesus adotando o claro discurso de que o descanso é na folga, os caras têm uma folga por semana, no resto é correr, é trabalhar, é ganhar os jogos, é brigar pelos 2 títulos, que podem ser 3 se o Flamengo ganhar a Libertadores e jogar o Mundial, e esse é um mérito importante do Flamengo. Eu não vou discutir aqui a estratégia do Grêmio, a estratégia do Renato de poupar titulares do Brasileiro, de priorizar as Copas, porque o Grêmio chega na final da Libertadores assim, o Grêmio chega esse ano na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores assim, é algo com o qual o clube está muito à vontade, isso está alinhado claramente entre comissão técnica e diretoria. Se isso vai ser revisto para o ano que vem, a gente não sabe. Acho que o Grêmio tem alguns nomes até, olhando para elenco, não estou nem olhando só para a estratégia de priorizar uma ou outra competição. Olhando para elenco, Paulo Vitor fez um ano ruim, Kahneman não fez uma boa temporada, as laterais são problemas, especialmente a lateral direita, a questão do camisa 9, hoje precisou do André, e mais uma vez, como foi durante praticamente todo o ano, quando se precisou do André, o André não respondeu, o Grêmio tem lacunas de elenco a preencher, e talvez até por isso eu não consiga condenar a estratégia do Renato, porque está claro que o Grêmio tem um elenco com problemas e se tentasse jogar com força máxima nas 2 competições, nas 3, né? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, talvez não chegasse tão longe como chegou na Libertadores. Eu acho que esse é o tipo da estratégia que eu não consigo ter aqui uma receita pronta para todo mundo, porque os elencos são heterogêneos, as finanças dos clubes elas têm situações diferentes, então cada um pode dar o passo de acordo com o tamanho da sua perna. Então não condeno o que fez o Grêmio, mas vejo méritos no que faz o Flamengo. Se o Flamengo tem capacidade para jogar com o que tem de melhor em todas as competições, que o faça. E está fazendo muito bem. O time é finalista da Libertadores, o time chega na final enfiando um 5-0 contundente no Grêmio. Os caras na Argentina estão assustados, você não tenha dúvida. A gente via no Twitter pós-jogo, não só torcedores do River, jornalistas argentinos que diziam, olha, dureza para o River, olha o que esses caras estão fazendo. É um resultado que assombra, é um resultado que assusta o adversário que está lá do outro lado, que olha para o Flamengo e diz, puxa, é complicado, olha o momento dos caras, os caras estão voando. E esse time voa na Libertadores e enfia 10 pontos de vantagem no vice-líder do Campeonato Brasileiro. É absolutamente espetacular. Não sei se vai ganhar a Libertadores. O brasileiro vai ganhar. Eu acho que isso é indiscutível. O brasileiro, o Flamengo vai levar. Pela vantagem que tem, pelos 10 pontos e pelo que os adversários não estão jogando. O Flamengo está nessa prateleira e os adversários estão pelo menos 2, 3 abaixo. Palmeiras, Santos, São Paulo, os perseguidores mais imediatos. Também não sei se o Flamengo... O brasileiro eu sei que leva, né? Todo mundo já entendeu que dificilmente o Flamengo vai abrir mão, vai perder esse título. Não sei se leva a Libertadores também. Mas uma coisa eu posso afirmar. Ninguém, absolutamente ninguém em 2019 jogou mais futebol que o Flamengo do Jorge Jesus
no futebol brasileiro. Ninguém jogou mais bola, ninguém foi tão intenso, ninguém foi tão encantador, ninguém foi tão regular, ninguém foi tão constante como o Flamengo. Aí a gente precisa ver se isso vai se traduzir num título de Libertadores e até num título mundial, no que vai ser 2020, se o Jesus continua, se consegue manter esse elenco. Futuro a gente vai observando. Mas o presente o Renato disse que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, ele passou 3 anos dizendo isso e em alguns momentos do ciclo do Renato isso foi verdade. Em 2019 não foi. O Grêmio teve alguns bons momentos, alguns momentos de melhor futebol do Brasil no ano, como o Santos, por exemplo, também teve. Mas foram momentos. Ninguém conseguiu por tanto tempo. O Jesus já tem um turno inteiro de brasileiro, tem um mata-mata inteiro de Libertadores. E ninguém nesse período conseguiu fazer metade do que o Flamengo está conseguindo em 2019. É absolutamente espetacular, é um time que tem tudo para ficar na história. A gente sabe como é o futebol. Os títulos deixam times na história. E se o Flamengo conquistá-los, estará com um lugar de muito destaque na história do clube. Não resta dúvida, esse time e esse treinador, o Jorge Jesus. Abraço, pessoal. Parabéns aos rubro-negros pela vaga na final. Um longo mês de espera, vai chegar o Natal, vai chegar o Carnaval, mas não vai chegar o tal 23 de novembro, a sensacional decisão entre Flamengo e River Plate. Abraço.